Tá ao vivo aí. Bom, galera, então, começar um pouquinho mais cedo. Fazer alguns ajustes aqui, moçada. Bom dia, rebeldes. Vamos começar, então, nossa aula aqui. A ideia, né? A ideia é fazermos uma aula de hidrostática, né? Vendo o conteúdo que também foi postado no vídeo, mas um resumo aqui, ok? E no final, vamos fazer abrir um tempo para as perguntas. Bacana? Galera, então só estou fazendo aqui uns pequenos ajustes antes de começar o nosso vídeo mesmo. O pessoal está chegando aí, né? Então, bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira live, né, moçada? Live aqui no YouTube. Então, só fazendo pequenos ajustes aqui no tripé, tá, gente? Aqui, ver se tá legal. O som tá bacana aí? Tá me ouvindo bem? Todo mundo tá legal? Né? Espero que o pessoal chegando aí na sala. Ó, bem-vindo aí, moçada. Pessoal da 202, 201 também chegou, né? Ó, 204, legal. Bom dia. Bom dia, moçada. Só estou fazendo pequenos ajustes aqui para a gente ver se o vídeo está legal, se o áudio está bacana. Enquadramento aqui, tá? Só verificando esse enquadramento. Ok. Só ajustar um pouquinho. Aí, moçada. Bom, então vamos lá, então? Bom, gente, então, agora deu tempo, né? 10h30, o pessoal está chegando aí no canal. A gente começou esse canal aqui justamente para contato da gente ficar legal, ficar bacana nesse tempo de quarentena. Espero que vocês estejam aí bem, né, de saúde, vocês, seus familiares, né, até a gente voltar às aulas normais. Então, esse esquema de live, né, pessoal 201 chegando, 202, ó, bacana demais, 204 também já vi, né, muito bem-vindos, né, vamos ver se esse teste nosso vai dar legal. Então, qual que é o lance, gente? A internet aqui, acho que tá bacana, mas se der alguma instabilidade e se, de repente, a conexão cair, eu vou tentar entrar o quanto antes, tá ok? Né? E aí, se der alguma zebra, a gente entra em transmissão pública mesmo. Mas parece que tá legal, parece que tá bacana aí, não vai dar problema não. Então, antes de mais nada, uma aula, resumo, tá ok? De hidrostática. Nós temos lá no canal, nesse canal mesmo do YouTube, você vai ver 3 outras aulas, né, de hidrostática, parte 1, parte 2, parte 3, com esses assuntos aqui, ó, que nós vamos ver no quadro agora, beleza? Só que o que acontece? Lá no canal, as aulas estão no slide, no formato, vamos dizer assim, né, que eu tentei fazer o melhor possível, né, mas eu quero dar aquela reforçada no resumo aqui, para a gente ter uma visão geral da hidrostática, e aí, ao final, uns 15 minutos, tudo certinho, para a gente abrir para as perguntas, para as dúvidas, né, que vocês tenham. E na descrição desse vídeo, né, eu coloquei também, eu fiz um quiz para vocês no Google Drive, e aí seria legal, né, se a moçada depois dessa aula pudesse resolver lá, né, o quiz. São 5 questõezinhas, 5 perguntas, né, continha de hidrostática, acho que ajuda bastante no nosso estudo aí. Beleza? Então, né, o pessoal está chegando, vamos começar a nossa aula resumo. Beleza, moçada? Então, bem-vindos aí e bem-vindas. Bom, como é que funciona esse esquema? Primeiramente, a hidrostática, né, ela fala sobre o quê, meus caros? Fluidos. Então, antes de mais nada, né, tenha em mente que são fluidos. Quando eu falo de fluidos, eu me refiro basicamente a quê? Né? Em especial, líquidos e gases. Né? Mas plasmas também são fluidos, né? Géis também são fluidos. Fluidos são matérias, né, que podem fluir, substâncias que podem escoar, beleza? Bom, a hidrostática vai estudar basicamente os fluidos em equilíbrio estático, né? Então, hidros aqui para a gente tem a ver mais com fluido, não só com água, e estático seria, né, o fluido em repouso. Então, a hidrostática vai trabalhar com fluidos em equilíbrio estático. Beleza? Bom, quando os fluidos escorrem ou entram em movimento, aí nós temos a hidrodinâmica, que é outra parada, nós não vamos trabalhar nela agora. Bom, no mais, além disso, eu preciso ter em mente, né, 2 definições. A definição de densidade, e depois a definição de pressão. Então, lembrando tudo isso, tá, meus caros, minhas caras,
né, lá no canal nosso, aí esse canal no YouTube, você vai encontrar essas aulas, beleza? Tudo no PowerPoint, com a minha voz lá, para dar aquela reforçada no seu estudo. Vamos lá, o que é densidade? Bem dizer, a densidade é uma grandeza física que tem a ver com o grau de compactação de uma substância ou de um corpo. Legal? Então, dada uma certa massa, quanto mais encolhido, quanto mais escasso for o seu volume, maior vai ser sua densidade. Beleza? Por outro lado, se essa massa estiver ocupando um grande volume, ela tem uma menor densidade. Densidade, bem dizer, é a relação entre massa e volume de um corpo. Tudo bem? Lá no vídeo, se você pegar esses vídeos no YouTube, você vai ver que no vídeo parte 1, nós fizemos uma pequena distinção entre densidade e massa específica. Legal? O que seria densidade? Densidade é essa ideia aqui, ó, mas ela é mais voltada, a densidade, para objetos. Então, objetos têm densidade. Por exemplo, essa caneta aqui, ó, tem densidade, né? Um relógio, né, feito aqui, ó, um objeto tem, né, densidade. O nosso corpo humano, né, tem densidade. Mas quando a gente quer se referir a substâncias, por exemplo, a água, a gasolina, né, por exemplo, ao mercúrio, então é comum usarmos o termo massa específica. O que vem a ser massa específica? A massa específica, bem dizer, é a mesma coisa de densidade, só que ela é ligada mais às substâncias. Então, é muito comum usar o termo Rho. Essa aqui é a letra grega, tá? Parece um P, mas não se esqueça, é a letra grega, é Rho. Física também é cultura. Ó, Rho, como sendo a mesma coisa, massa sobre volume. Só que Rho, massa específica, fica para substâncias. E densidade fica para corpos, objetos. Tudo bem? Bom, essa é a ideia. Pressão. Pressão é um outro assunto. A pressão também é uma definição importante para a gente, mas a pressão em hidrostática, ela tem a ver com o quanto uma força está agindo numa certa área. Então, o que vem a ser pressão? Pressão para a gente é justamente a divisão entre força sobre área, ok? Então, ó, quando, por exemplo, eu pego esse pincel aqui, ó, e escrevo com ele no quadro, a ponta desse pincel, a ponta dele, vai fazer uma força no quadro, ok? E essa ponta, né, ela está um pouco gasta, mas enfim, né, ao fazer força, e se eu dividir essa força pela área da pontinha, eu tenho a pressão que o pincel faz no quadro. Ou quando, por exemplo, né, nós pisamos aí uma superfície. Quando você, com o seu peso, força o chão, o seu peso dividido pela área dos seus pés fazem pressão. Pressão que você exerce no chão. Sua força sobre a área. Tá? Densidade e pressão são dois conceitos muito importantes na hidrostática. Joia? Beleza? Então tá. Detalhes. Lá no vídeo, você vai ver que nós fizemos uma análise também de unidades, tá? Isso é importante, analisar as unidades. Quais seriam as unidades mais importantes para a gente quando o assunto é densidade e quando o assunto é pressão? Bom, então está aqui a fórmula. Agora eu vou analisar as unidades. Né? Isso aqui, na verdade, tá, meus caros, é só um aquecimento para a gente analisar, então, problemas de hidrostática. Vamos lá. Densidade. A unidade mais usada em densidade, né, pelo menos no sistema internacional, é essa aqui, ó, densidade, massa, dada em quilograma, por volume, metro cúbico. Quilograma por metro cúbico é a unidade chamada de sistema internacional. No entanto, existe uma outra unidade que ela é muito comum, por exemplo, em química. Né? O pessoal na química gosta muito de usar essa aqui, ó, que é grama, massa em gramas, por centímetro cúbico. Né? É também uma unidade de volume. Então, essas são duas unidades, mas elas não são iguais. Ok? Como é que você passa de uma para outra? Bom, ao passar de quilograma, né, por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, né, essa conversão é importante. O que você deve fazer é pegar o número em questão e dividi-lo por 1000. Olha só, hein? Ó, o fator de conversão aqui é 1000. O contrário, se nós precisarmos passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, aí nós multiplicaremos o número em questão por 1000.
Então, 1000 é o fator de conversão dessas duas unidades aqui de densidade. Beleza? Aqui à esquerda, a mais, vamos dizer assim, técnica, né, sistema internacional, e aqui à direita, né, uma que é muito empregada também. Então, seria legal você, né, ter em mente essas duas unidades para resolver vários exercícios de física. Bacana? Bom, pressão. Pressão também temos unidades. A unidade, vamos dizer assim, mais bacana para pressão, ó, força sobre área. Força, meus caros, é dada em newtons. E área é dada em metros quadrados. Então, a unidade mais comum, mais usada para pressão é newton por metro quadrado. Beleza? Bom, essa unidade, ela ganha um nome também, ela é batizada com o nome de Pascal. Pascal, ok? Então, se você vira o termo Pascal, né, Pascal significa newton por metro quadrado. Joinha? É a unidade que a gente mais usa aí para pressão. No entanto, quando nós falamos de atmosfera, de ar, vamos falar daqui a pouquinho, tá? Bom, é comum usarmos uma unidade alternativa para pressão. A unidade alternativa chama-se ATM, atmosfera, ok? Ó, uma atmosfera, um ATM, uma atmosfera, ok? É uma unidade de pressão, por exemplo, que você encontra no nível do mar, numa cidade tranquila, como em Guarapari, por exemplo, no dia não muito quente, não muito frio. Um ATM. Um ATM significa pressão atmosférica, no nível do mar, por exemplo. Um ATM, meus caros, equivale a basicamente 10 elevado a 5, ó, 100 mil pascals. Ó, o símbolo de Pascal tá, é PA, PA, Pascal, tá? Então, 100 mil pascals. É assim que se fala também, não tá? Porque é unidade estrangeira, então é pascals. 100 mil pascals. Um ATM, 100 mil pascals. Né? Ou, se você quiser também, em muitas questões de vestibular, tá? 760 milímetros de mercúrio. Né? É uma unidade mais histórica, mais antiguinha, mas ainda usada, tá? Milímetros de mercúrio. Então, uma coluna de 760 milímetros de mercúrio faz uma pressão equivalente a 1 ATM, ou 10 elevado a 5, né? Pascals. Fechou? Bom, tá lá, então esse aqui foi o aquecimento. Então tá lá, tudo isso tá no vídeo, tá ok? Então se você tiver lá um tempinho, olha lá os 3 vídeos que tá nesse canal mesmo. Bacana? O que nós vamos fazer com isso agora? Bom, nós vamos pegar essas unidades e analisar 3 problemas importantes. Nós vamos ver a pressão atmosférica, a pressão de líquidos e, por fim, o problema da flutuabilidade. Então, vamos lá agora, né? Aqui, ó, um resumão nosso de hidrostática. Então, vamos agora aqui, eu vou apagar o quadro. Galera, esse quadro aqui é um quadro, né? Naturalmente, é um quadro que a gente usou para fazer essas aulinhas aqui. O tamanho dele é um tamanho, né? Limitado, mas acho que vai dar certo, né? No final, dá bacana também. Bom, então, com esse quadro aqui, vamos avançar no nosso resumo de hidrostática. No final desse resumo, se você quiser, não se esqueça, tem lá no Drive nosso, tá ok? Um linkzinho para você fazer um quiz. Bora aqui, ó. Então, primeiro problema da pressão atmosférica. Ó, pressão atmosférica. Ó, a nossa famosa letra, ó, letra bacana, letra bonita, professor, hein? Ó, pressão atmosférica. O símbolo dela, pressão atmosférica. Bom, meus caros, como é que funciona isso? Galera, é o seguinte, ó, a pressão atmosférica é a pressão que o ar, que a atmosfera faz na Terra inteira. Então, veja o seguinte, a atmosfera, ela é feita por um conjunto de gases, de vapores, né? Tem até micro-organismos, vários tipos de poeira. Então, essa confusão toda é a atmosfera que a gente, né, enfim, na qual a gente vive. Mas essa massa de ar, de gás, de vapor, de poeira e tudo mais, tem micro-organismos, essa massa tem peso. O peso que essa atmosfera tem, né, é devido ao campo gravitacional da Terra, confere? E esse peso está distribuído na Terra inteira. Então, quem faz força e exerce essa força numa certa área, tem pressão. A atmosfera tem pressão porque ela aperta, literalmente, o planeta nosso em todos os lugares, perto da superfície. Fechou? Essa pressão atmosférica, ela não é a mesma em qualquer lugar. Então, aqui, imagina um corte no relevo, olha só. Um corte aqui no relevo. Eu tenho aqui, um relevo imaginário aqui, ó. Um oceano está aqui, imagina aqui, ó. Vamos subir no relevo,
subindo no relevo. Ó, aqui em corte imaginário, hein? Uma montanha bem altona. Ó. Então, imagina um relevo assim, né, hipotético. Esse relevo nosso, ele está, né, pautado no final, tá, para a atmosfera. Aquele desenho de vermelho ficou estranho, podia ser o contrário. Ó, a atmosfera aqui, tá, aqui seria o limite da atmosfera. E aqui um corte no relevo. Veja, se esse aqui, ó, é o mar, imagina que aqui nós temos um limite aqui, ó, esse aqui é o mar. O nosso nível zero de altitude, confere? Olha só, que detalhe. A distância que vai de um ponto qualquer da Terra ao final da atmosfera, essa distância não é a mesma para todos os pontos do planeta. Alguns locais têm uma camada de ar mais espessa. Aqui o meu desenho aqui, ó, só para ilustrar, tá? Aqui, ó, camada de ar aqui é grossa, né? Quando a camada de ar é mais grossa, mais peso, mais pressão. Então, a pressão atmosférica na praia, por exemplo, vai ter um valor. Quando você vai subindo no relevo, imagina aqui um pontinho aqui, ó, um pouco mais alto. Ó. Aqui uma situação de relevo um pouco mais alto. Ao subir no relevo, a espessura da atmosfera vai diminuindo. Menos espessura, menos peso, menor pressão. Então, veja, esse é o detalhe da pressão atmosférica. Para cada localidade, a pressão atmosférica vai depender da altitude. Quanto mais alto for o ponto, olha só, essa aqui é uma montanha, imagina aqui, ó, uma montanha bem altona. Lá na montanha, lá no alto, ó, você vai estar mais perto do céu, mais perto do limite da atmosfera. No alto de uma montanha, porque a camada de ar é mais fina, a pressão atmosférica vai ser mais suave. Por outro lado, num ponto mais fundo, uma pressão, como uma camada de ar é mais grossa, a pressão é mais intensa. Então, no final das contas, a pressão atmosférica, ela depende inversamente da altitude. Então, a pressão que o ar faz, essa pressão depende inversamente da altitude. Como assim? Quanto maior a altitude da cidade, da localidade, mais suave vai ser a pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão no alto de uma montanha, com certeza vai ser mais baixa que a pressão, por exemplo, no fundo de um vale ou na praia, ok? Então, é isso aí, ó. Então, basicamente, a pressão que o ar faz depende inversamente da altitude. Joia? O ar, como qualquer fluido, quando nos pressiona, pressiona a gente por todos os lados. É assim, ó. Então, imagine isso aqui, ó. Agora um desenho, ó. O desenho aqui é uma pessoa. Imagine aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa. Considere isso aqui uma pessoa. O ar nos envolve e nos pressiona, literalmente, por todas as direções. Ó, o ar nos aperta, né? Ó, aqui está esse desenho, tá? O desenho fica meio ridículo assim, fazer assim, ó, tá? Mas o que ele representa para a gente? Ele representa o apertão que o ar faz em todas as partes do nosso corpo. Então, o ar nos pressiona para a esquerda, para a direita, por cima, por baixo, né? Na lateral, na frente, nos olhos, todos os lugares, ok? Até na palma da mão, na planta do pé. Então, o ar nos abraça, pressiona assim, é uma pressão chamada de pressão multidirecional. É assim que um fluido pressiona a gente. Faz pressão por todos os lados, todas as direções. Confere? Então, é uma pressão chamada de multidirecional. Quando nós vamos estudar os líquidos, nós vamos ver que eles também fazem a mesma coisa, só que com detalhe. Os líquidos, eles são um pouco mais contundentes, porque a sua densidade é mais intensa. Mas esse é outro problema. Beleza? Então, tá aqui. Aqui, então, nós temos um resumo da pressão atmosférica. Beleza? Dica importante, não esqueça, hein? A pressão atmosférica depende inversamente da altitude. Fechou? A pressão em BH, por exemplo, né, é uma pressão que é um pouco menor que a pressão do Rio de Janeiro. O Rio está no nível do mar, BH está um pouco mais alto. Isso aí. A pressão, por exemplo, né, numa cidade alta, imagine Lima, uma cidade alta, é com certeza mais baixa, uma pressão mais suave do que aqui em BH. E por aí vai. Então, essa é a ideia. Beleza? Então, dito isso, esse foi um ponto. Bom, no nosso esquema, um outro problema importante para a gente analisar é a pressão que os líquidos fazem. Então, vamos ver agora a pressão dos líquidos. E vamos ver a diferença importante. Né? A pressão dos líquidos também é um assunto muito relevante na hidrostática. Ok, galera? Tá legal? Dá para entender? O áudio tá legal, tá bacana, tá claro, né? Então, eu espero até fazer essa explanação no finalzinho, tá? Aquelas dúvidas, perguntas, tá, moçada? Né? Então, a ideia é a gente tentar interagir. Né? Vamos fazer essa primeira live hoje, né? Espero que ela dê certo. E aí, com uma certa periodicidade, vamos interagir para esse canal aqui. Acho que vai ficar legal, né? Fazer esse contato, né? Via YouTube. Vamos lá, continuando aqui, moçada. Pressão agora de líquidos. Ó. Pressão
dos líquidos. Perceba que os líquidos também são fluidos importantes. Qual é o lance? Os líquidos, eles têm, em média, uma densidade muito mais alta que a densidade do ar, né? Então, qual líquido você quiser? Imagine água líquida, água, beleza, leite, se você quiser mercúrio, ok? Né? Então, eu estou falando aqui nas formas líquidas desses objetos, ok? Então, a água pode ser sólida, não esquece não, mas estou falando dos líquidos aqui. Bom, a densidade da água é bem maior que a do ar. Então, é normal que a água pressione de maneira muito mais intensa que o ar, né? A densidade, por exemplo, do mercúrio é muito grande, né? Mercúrio líquido é uma substância de alta densidade, bem maior, por exemplo, né, que a própria água. Então, quando ele pressiona também, é normal que a pressão que faça uma pressão muito mais contundente. Então, os líquidos pressionam de maneira muito mais intensa que os gases, porque eles estão mais densos. Essa é a razão. Então, imagine que você tem aqui uma piscininha, olha só. Só para a gente ilustrar aqui a ideia nossa, hein? Legal. Uma piscininha, faz de conta, você quer uma piscina legal, uma piscininha, tá? Pode ser com água mesmo, piscina de água, careta, piscina caretona. Temos aqui um ponto dentro da piscina, um pontinho vermelho aqui, ó. Beleza? Essa piscina aqui está lá, né, com a água, por exemplo, e aqui do lado de fora, não esquece não, tá? Tem ar aqui, ó, ar, tá? Faz coisa aqui, é a atmosfera. O ar está em todos os lugares, tá? Então não dá para ficar livre dele, não. Ficar livre do ar é mais difícil. Qual seria a pressão nesse pontinho vermelho aqui, ó? Se eu tivesse a fim de calcular a pressão nesse pontinho vermelho, como é que nós faríamos? Ó, a pressão aqui. Bom, e aqui tem um detalhe sutil. Sobre esse pontinho vermelho, que está dentro desse nosso vasinho aqui com água, sobre esse pontinho vermelho, nós temos dois fluidos pressionando. Um primeiro fluido, é óbvio, é a própria água. A água faz pressão por todos os lados. Mas o segundo fluido, esse é mais sutil. É o ar. Lá fora da piscina tem o ar. E o ar continua pressionando, né, mesmo, né, um objeto dentro da água. Então, na verdade, nós temos aqui, ó, uma sobreposição de dois fluidos. A pressão da atmosfera somada à pressão da própria água. Então, aqui, ó, como é que eu faria? Aqui, ó, pressão total. Ó, total sobre esse pontinho. A pressão total sobre o pontinho vai ser, na verdade, uma soma de duas pressões. Vai ser a soma da pressão atmosférica, ok? Aqui, ó, tem ar aqui fora. Já sabemos, né, meus caros, que a atmosfera, a pressão dela é inversamente ligada à altitude. Cada cidade tem sua pressão, por exemplo, atmosférica. Não dá para controlar isso aqui, não, tá? A pressão atmosférica somada com a pressão que o próprio líquido faz, né? Eu falei aqui água, mas pode ser qualquer outro líquido, tá ok? Então, a pressão total aqui vai ser uma soma da pressão da atmosfera mais a pressão do próprio líquido. Legal? A pressão atmosférica, não temos mais nada a dizer sobre ela. Depende basicamente, tá ok? Basicamente da altitude. Mas e a pressão do líquido? Bom, a pressão do líquido, essa, né, já dá um pouco mais de trabalho. A pressão dos líquidos vai, no final das contas, ter três fatores de influência. São três fatores que importam na pressão que o líquido faz. O primeiro fator é justamente, e talvez o mais importante, né? Mais importante não digo não, mas é importante, tá ok? Né? É a densidade do líquido. Então, ó, a densidade do líquido. Densidade do líquido. Ou como nós vimos no início, né, também falando de massa específica. Com líquido é comum a gente usar o termo massa específica. Mas eu, honestamente, prefiro falar densidade. Acho que é um termo mais tranquilo de falar. Então, a densidade do líquido é um fator importante, ok? Ó, chama aqui a letra Rho. Quanto mais denso for um líquido, mais pressão ele é capaz de fazer num ponto, tá ok? Então, líquidos mais densos pressionam mais do que líquidos, vamos dizer assim, menos encorpados, menos densos. Esse fator é o fator número 1. Mas e os outros fatores? Bom, o segundo fator é a própria aceleração da gravidade, ok? A aceleração da gravidade, né, é o G normal, né, da gravidade, é um fator também importante. Porque, veja, meus caros, a gravidade atua em todos nós, né, num planeta, por exemplo, aqui na Terra. Né? Então, a gravidade é um fator que aperta, pressiona, enfim, ela prende todos nós ao planeta, inclusive o líquido também. Então, a gravidade, ela faz essa apreensão do líquido. Sem gravidade, todos nós estaríamos leves e soltos por aí. Não, seria chato. Então, a gravidade é um fator que
nos prende ao planeta. E essa gravidade também impacta na pressão que esse líquido faz. Mas é um fator de fundo. Todos nós estamos sujeitos à gravidade. E o terceiro fator, também muito importante, é a profundidade. A profundidade. Vamos chamar de H, ok? Vamos usar aqui uma expressão, né, que o pessoal usa na matemática, né? Altura, profundidade, H. Como assim? Veja, o detalhe é o seguinte. Densidade do líquido eu não controlo muito. Os líquidos são o que são. Alguns são mais densos, outros são menos densos. Beleza, mas é um fator importante. A aceleração da gravidade eu também não controlo. A gravidade é o que é. Mas a profundidade eu posso controlar. É isso aqui, olha só. Profundidade, meus caros, é a distância que vai do ponto, né, no caso, imagina um ponto dentro da água, até a superfície desse líquido, até a superfície da água, aqui nesse exemplo. Ó. Isso é profundidade. É a distância que vai do nível do ponto até o nível da água, ok? Quanto mais fundo tiver um ponto no líquido, maior a pressão que ele sofre. Então, a pressão no líquido depende, né, muito importante falar isso aqui, depende diretamente da profundidade. Beleza? Então, imagine você mergulhando numa, sei lá, mergulhando no mar, no oceano, né? Beleza. Se você mergulhar suave, pouquinho, 1 metro só, beleza, você vai perceber que a água te pressiona, né? Pressãozinha legal. Mas se você mergulhar 10 metros, você vai ver que a pressão vai ser mais intensa que a 2 metros. Se você mergulhar 20 metros, mais intensa ainda. Quanto mais fundo nós, por exemplo, mergulhamos no oceano, maior a pressão que ele faz sobre o nosso corpo, ok? E isso é importante, porque tem um limite para suportar isso, hein? Né? Quanto mais fundo se vai, maior a pressão, maior a violência, né? Vamos dizer assim, porque o fluido nos aperta por todos os lados. Lembre-se, a pressão de um fluido é multidirecional. Ele pressiona por todos os lados. Fechou? Então, nesse momento, eu gostaria de colocar uma formulazinha aqui, ó. Qual é a fórmula? Ó, resumindo, hein? A pressão dos líquidos, ela é resumida assim, ó, como sendo ρ é a massa específica, ou densidade, vezes G é a aceleração de gravidade, vezes H. H é a profundidade que você se encontra. ρ vezes G vezes H. Essa é uma fórmula famosa. Beleza? Pressão de um líquido, ρ, G, H. Bacana? Então tá lá, é assim que os líquidos pressionam, né, enfim, os objetos. Quanto mais fundo, mais se pressiona. Então o que nós vimos até agora? Nós vimos as definições de densidade, de pressão, unidades, pressão atmosférica e pressão de líquidos. Beleza? Então todo esse assunto, não se esqueça, tá lá nos nossos vídeos, 3 vídeos no canal lá no YouTube. Veja os vídeos, né? Se você puder, não se esqueça. Também tem um vídeo, tá? Lá aqui no canal, só sobre exercício de hidrostática. São 10 questões comentadas de hidrostática, né? Então, seria legal você depois assistir esse vídeo com as 10 questões comentadas. Você pode parar o vídeo, né? Tentar resolver antes, beleza? Então, lá, esses assuntos aqui, ó, são esses que estão lá no vídeo, tá? E uma listinha, um quiz também para vocês no Google Drive. Bom, moçada, então vamos avançar aqui, ó, né? Vamos lá, vamos chegar agora na parte alta da aula, né? Vamos lá, vamos chegando aqui, né, no ponto alto da aula. Qual é o lance? Vamos ver agora aplicações de pressão de líquido. Esse aqui pode ser aplicado, hein? Aplicações. Vamos aplicar vendo um princípio bem curioso de um físico belga, né, chamado Stephan, o princípio de Stephan. Aqui, ó. Então, isso aqui, lá no nosso vídeo também tem, hein? Tudo com calma, você pode ver na boa, né? Veja esse assunto, estude no seu tempo, mas é importante não deixar de estudar, hein? Princípio de Stephan. O nome dele é engraçado, ok? Mas ele era da Bélgica, esse rapaz aqui, ó. O que esse camarada descobriu pra gente? Bom, ele descobriu o seguinte, uma coisa singela, mas importante, tá, ok? É simples, mas importante. Considere o seguinte, ó, considere que você tem aqui uma vasilha com um líquido qualquer líquido que seja, tá? Água é só um exemplo. Nessa vasilha, se eu tiver aqui, ó, 2 pontinhos na vasilha, 2 pontinhos no mesmo nível, ó, 2 pontinhos, ó, pontinho A e um pontinho B. Se esses 2 pontos estiverem nivelados, Stephan afirma que eles vão ter a mesma pressão. 2 pontos nivelados têm a mesma pressão. Pressão de A é igual a de B. Mesmo líquido, mesma gravidade, mesma profundidade.
No entanto, se eu tiver um pontinho aqui, ó, desnivelado, ó, um pontinho aqui, ó, C, veja, mais no fundo, ó, aí a pressão dele é diferente, ok? A pressão em C é maior do que a de A em B, porque ele está mais fundo, só por isso. Bom, mas a ideia não é essa aqui não, não é só isso aqui não, presta atenção. Eu posso perceber aqui, ó, que existe uma diferença de níveis. Ó, vou chamar de ΔH. O que é ΔH? ΔH é um desnível, é o desnível que há entre esses pontinhos, A e B e o C. Ó, um desnível. O princípio de Stephan fala o seguinte: existirá diferença de pressão se houver desnível. Pronto, é só isso aqui, ó. Então, haverá entre dois pontos diferença de pressão? Sempre? Não. Só haverá diferença de pressão se houver diferença de profundidade. Beleza? Então, havendo desnível, haverá diferença de pressão. Se não houver desnível, não há diferença de pressão. Então, entre A e B, não há desnível, eles são alinhados. Entre eles, não há diferença nenhuma de pressão. Mas entre A, B e C, aí há desnível. Beleza? E esse desnível aqui, ó, olha que detalhe aqui, ó, formulazinha bacana, hein? A diferença de pressão é proporcional, símbolo aqui estranho, mas é um símbolo importante, é proporcional ao desnível. Quanto maior o desnível, maior vai ser a diferença de pressão. Bom, esse símbolo aqui estranho, proporcionalidade,